Bom, então, dando continuidade, né, nos trabalhos. O próximo trabalho é confiabilidade e reprodutibilidade intraavaliador do Chair Stand Test com supervisão por videochamada em idosos. Então, como autores, é o Diógenes Cândido Mendes Maranhão, Juliana Daniele de Araújo Silva, Fernando Damasceno de Albuquerque Ângelo, Emerson Henrique Dantas Botelho, Paulo André Ferreira Maia e André Luiz Torres de Pirauá, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, Diógenes, se você já quiser compartilhar sua tela. Bem, confirmem, por favor, se consegue me ouvir. Estamos te ouvindo. Ok. Também se a tela está ok, está tudo ok? Tudo ok, Diógenes. Tá bem, posso ficar à vontade então? Sim, pode começar. Ok. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Diógenes Maranhão, sou discente do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje eu vou estar trazendo para vocês o trabalho intitulado como Confiabilidade e Reprodutibilidade Intraavaliador do Chai Stand Test, com supervisão por videochamada em idosos. Esse trabalho ele tem a orientação do professor André Pirauá e também é desenvolvido em parceria com o grupo de pesquisa em Educação Física e Ciências do Esporte, que é um laboratório vinculado à Universidade Federal Rural de Pernambuco. Bom, então, introduzindo o nosso trabalho, o cenário mundial de saúde, após o surgimento da pandemia da Covid-19, fez com que algumas organizações públicas, no que diz respeito aquelas que gerem a saúde a nível mundial, tomassem algumas atitudes quanto a esse público, sugerindo o isolamento social, sobretudo para esse público idoso que demonstrou uma alta fragilidade frente à nova pandemia da Covid-19, apresentando altos índices de mortalidade. Isso fez com que houvesse um crescimento bastante significativo na utilização de alguns recursos tecnológicos e de alguns aplicativos que foram, assim, responsáveis por intermediar essas comunicações, né, seja através de mensagens de voz, de texto, ou até mesmo mensagens de vídeo. Para além disso, a utilização desses aplicativos poderiam até mesmo intermediar a prática de exercícios de forma domiciliar, além dos aplicativos também, hospedagem em outras plataformas que viriam a dar todo esse auxílio. Contudo, apesar desse crescimento na utilização desses recursos, pouco tem se visto sobre a utilização dos mesmos recursos para planos de avaliações de dados concernentes à saúde, como, por exemplo, seria o CHAI Stand Test, que é o teste da cadeira amplamente utilizado com a população idosa, e, via de regra, ele é utilizado para avaliar a função de membros inferiores de idosos. Com isso, o objetivo do nosso trabalho foi o de avaliar a confiabilidade e reprodutibilidade intraavaliador do Chai Stand Test com supervisão remota por videochamada em idosos. Nossos métodos, falando dos métodos, trata-se de um estudo transversal com dados preliminares. Então, foram inclusos 15 idosos comunitários saudáveis que não apresentassem nenhum comprometimento físico ou cognitivo, uma faixa etária de 65 anos ou mais de idade, e que tivessem disponível um aparelho com câmera e também acesso à internet. O teste utilizado foi o Chai Stand Test, que é o teste da cadeira, utilizado para avaliar a função de membros inferiores. E esse teste, a interpretação dele, que observamos, é o número de 5 repetições em quantos segundos aquele idoso ele conseguiria fazer esse teste. Então, para a realização do teste, o participante ele permanece com os braços cruzados entre os ombros e eles fazem 5 repetições completas do senta e levanta da cadeira e observamos em quantos segundos eles conseguem fazer essas repetições. Realizamos 2 medidas do teste, com um intervalo de 48 horas entre as medidas. Essas medidas foram feitas por um único avaliador, através da plataforma Google Meet. Então, como é que funcionou a aplicação do teste? A princípio, os idosos foram instruídos previamente através de um vídeo autoral. Então, nosso grupo desenvolveu um vídeo e no processo de triagem apresentou aos idosos informando como funcionaria a dinâmica do teste e como que seria essa a aplicação, né? Toda a dinâmica e tudo aquilo que seria necessário para que eles conseguissem intermediar esse teste. E no segundo momento, na realização do teste,
O teste, só ressaltando, apesar de ser remoto, ele foi aplicado de forma síncrona. Então, o participante e o pesquisador permaneciam numa mesma plataforma, numa mesma videochamada para a aplicação do teste. E os participantes eram solicitados previamente, já na triagem, que eles deixassem disponível uma cadeira com encosto, sem o apoio de braços, e um smartphone para realizar a gravação. E aí utilizamos a plataforma do YouTube para a projeção do teste, a plataforma do Google Meet para comunicar e fazer as instruções concernentes ao teste, e a plataforma do WhatsApp para o envio da gravação do próprio teste. Para a aplicação do teste, na primeira etapa, o pesquisador ele pedia o posicionamento da câmera do idoso, e o smartphone ele era manipulado por uma terceira pessoa, então uma segunda pessoa, na verdade. Então, essa segunda pessoa poderia ser um cuidador ou responsável, ou até mesmo familiar, por aquele idoso. Então, todo esse posicionamento, ele era observado num primeiro momento, era solicitado da parte do pesquisador, ao ponto que o pesquisador encontrasse tudo adequado, ele solicitava a gravação por parte daquele que estava manipulando o smartphone, enquanto o idoso ele realizava o teste. Então, primeiro inicia-se a gravação, depois o pesquisador dá o ok, o idoso realiza o teste, realiza as 5 repetições, a gravação ela é finalizada e ela é enviada através da plataforma do WhatsApp para o pesquisador, e aí no final o pesquisador faz a apreciação do teste, se tudo tiver ok, ele considera aquele teste dentro da análise. Para análise de dados da confiabilidade foi utilizado o coeficiente de relação entre a classe alfa de Cronbach, e a reprodutibilidade foi observada pelo teste de uma amostra, observando a média das diferenças entre as duas medidas. Foi estabelecido um intervalo de confiança de 95% e um nível de significância de 5%. Nossos resultados na tabela 1, se observarmos os 15 idosos, né? Tivemos um percentual maior de mulheres, então 86% da nossa amostra foi composta por mulheres, uma idade média de 71 anos, um peso corporal médio de 70 quilos, uma altura média da nossa amostra de 1,56 m e um índice de massa corporal médio de 28 quilos por metro quadrado. E aí, na tabela 2, já observando os coeficientes de reprodutibilidade através do CCI alfa de Cronbach, se observarmos ali, o CCI atingiu um número de 0,930, então, assim, mostrou uma alta consistência interna na aplicação do teste, além de um erro padrão de medição de 1,03 e uma mudança mínima detectável de 2,86. Para comparação da concordância entre as medidas obtidas nos diferentes dias de avaliações, através do teste T, também foi observado um P significante, com o valor de 0,424, apontando que não havia diferença entre as medidas. Também trouxemos um gráfico de dispersão de Blend-Altman, para observarmos a concordância entre as duas avaliações, né, da função muscular, e elas apresentavam coesão apesar dos diferentes dias de aplicação, e também sendo estabelecido o limite superior e inferior para observar os outliers. Na figura 2, uma outra representação que traz a comparação das médias entre as duas avaliações, como eu tinha citado anteriormente, apontando um P de 0,424, apontando que não houve diferença entre os dois dias de avaliações. Então, como conclusão, nossos resultados eles demonstraram que a avaliação da função de membros inferiores através do Chai-Stand Test aplicado remotamente é confiável e reprodutível em idosos. Muito obrigado. Obrigada, Diógenes, pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Aqui no chat não está constando nenhuma pergunta, tá? Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Esses idosos, eles já tinham alguma familiarização com esse teste ou eles não tinham feito? Não, esses idosos eles foram angariados voluntariamente após a divulgação do material de voluntários. Ah, tá. E eu vi ali que dos 15 participantes, acho que 86,7% eram mulheres, né, também. E você acha que isso também pode ter interferido nos resultados de alguma forma? Talvez não,
Mas o que temos observado, ali trouxemos dados preliminares, é que apesar da condução do estudo, permanece um índice maior sempre de mulheres. Então, mas eu acho que não tem interferência nos resultados finais. Tá. E você falou que foi feita uma gravação, né, do teste. Essa gravação foi uma terceira pessoa quem fez, ou vocês gravaram pela plataforma? Como é que foi? Não, a plataforma era apenas para comunicação e instrução, e aí Uhum. na verdade, uma segunda pessoa, né, que seria uma terceira contando com o pesquisador. Essa outra Aham. pessoa, ela fazia uma gravação à parte e enviava ao pesquisador. Então, ela auxiliava aquele idoso ou aquela idosa Entendi. a realizar o teste. Ah, tá, entendi. Bom, acho que nenhum questionamento mais. Mais uma vez, obrigada, Diógenes, parabéns pelo trabalho. Né? Só lembrando também para ficar até o final, para a gente estar tirando o print da tela daí. Tá bom? Obrigado a todos.